Olá, profe Wencesla. Olá, amigos do YouTube. Estou acá em minha apresentação de meu trabalho de língua castelhana. Então, vamos a começar. O tema é texto e o tema é desafios de la medicina. É texto argumentativo, então pode haver alguns errores, pero que estou todavía aprendendo. Vamos a empezar. O tema ya hablé, desafíos de la medicina. La apresentação, la apresentação, creio que seja assim, é uma citação de el químico francês Antoine Lavoisier. Segundo el químico, em la natureza não se cria nada e não se perde nada, tudo se transforma. Em este sentido, o ser humano realizou uma grande quantidade de descobrimentos em la natureza e los transformou em meio de tratamento ou diagnóstico de enfermidades. Então, acá nesta parte é a apresentação do tema, onde hablo das transformações que creio que, como Lavoisier dijo, creio que também ocorre em la medicina. Estes hallazgos ocorrem por casualidade também, creio. Sin embargo, apesar de haber sido útil a la humanidade em várias ocasiões, sua aplicação incorreta também causou danos. Então, vamos a primeiro argumento. O gás de óxido nitroso foi descoberto por el inglês Joseph Priestley em 1772 e foi inalado com fins recreativos. Então, temos acá o primeiro descobrimento de algo que era utilizado com fins recreativos, pero que transformaram em um meio de anestésico pelo dentista estadunidense Horace Wells em uma festa. Foi descoberto por casualidade, assim como digo em minha tese. Como ocorreu isso? Ocorreu durante as observações alguns invitados de uma festa que haviam inalado o gás, não sentiam dolor quando se lastimavam. Então, se as pessoas não sentiam dolor quando se lastimavam, então o dentista mirou e viu uma oportunidade de transformar em um meio de fazer cirurgias sem dolor.
O segundo argumento é, do mesmo modo, em 1980, o vírus causante de la viruela foi o primeiro e é o único em ser considerado erradicado em mundo. Único vírus a ser erradicado. Isto foi possível graças ao Dr. Edward Jenner, quem convertiu o vírus da viruela bovina em uma vacuna contra a viruela que atacou a los seres humanos. Para hacer este descobrimento, Jenner escutou algumas mulheres ordenhando vacas. Jenner foi a mirar umas chicas que estavam falando que a viruela bovina prevenira o contágio da viruela que atacavam os seres humanos. Então, Jenner foi a mirar e hizo alguns testes e confirmou que ninho que era seu filho foi imunizado contra a viruela humana. Então, assim, Jenner transformou boato, algo que as chicas hablavam, em uma vacuna. E isto se ocorreu por casualidade. É a transformação e também por casualidade, assim como digo em mi tese. Outra transformação importante em la medicina foi o hongo do gênero Penicillium. Isto acá também creio ser bastante interessante. É o primeiro antibiótico que foi reportado por um médico inglês, Alexander Fleming. Foi hongo que Fleming descobriu estudando as bactérias do gênero Staphylococcus. Então, o médico encontrou a presença do hongo Penicillium, descobriu que evitaria a proliferação de bactérias ao seu redor. Também ocorreu por casualidade, né? As amostras de la bactéria Staphylococcus foram caíram sobre eles e o médico Fleming pudo fazer esta descoberta. Outro argumento, outro descobrimento realizado por casualidade que se convertiu em um dos principais médios de diagnóstico são os raios-X, descoberto por ela alemã Wilhelm Röntgen. Também foi descoberto por casualidade em este momento
Röntgen. Todavia não sabia nem de que raios se tratava, por isso o nome raio X. E descobriu a propriedade dos raios em el momento em que fotografiou a mano de sua esposa com radiação eletromagnética de frequência superior à radiação ultravioleta. Descobriu que estes raios tinham facilidade em adelantar passar por locais menos densos como a carne e dificuldade para passar em mais densos como os huesos. Pero que hay, sin embargo, às vezes se descobrem combinações químicas que se convertem em remédios eficientes. Em esse momento, pero las causas de la enfermedades como os vírus se convertem em variedades resistentes a los medicamentos. Al igual que o SIDA, a gripe espanhola ou Covid-19. Acá eu digo que às vezes descobrem medicinas capazes de curar certas enfermidades, pero que com o tempo estas enfermidades se quedam mais resistentes. E a medicina não é mais eficiente como de início. Vamos ver cá. Ademais, outro problema a que se enfrenta países como o Brasil foi a dudosa forma de aplicação de vacinas que resultou em um levantamento popular. Acá hablo como o médico Oswaldo Cruz, que fez uso, talvez, creio que de descoberta de Edward Jenner e foi aplicar as vacinas para ajudar a população, pero que os métodos de la aplicação estavam muito errôneos, que causou muitos danos em la população. Então, o uso errôneo de la informação descoberta pode causar danos, né? E acá completo com a conclusão, né? Por lo tanto, a menudo por casualidade se han descoberto várias características ou reacções de combinações químicas em la natureza. Com esta informação, o ser humano ha estado construindo ferramentas para transformar o mundo, pero não sempre é possível lograr o que está planeado. Sin embargo, todavía tiene la opción de convertir los errores en lecciones de vida, para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Tal como Lavoisier dijo sobre todo en la naturaleza.
Acá termino o texto, termina o texto cerrando com minha apresentação do texto, né? Com a ideia de Lavoisier. Então, creio que tenho apresentado todo o meu trabalho. Acá hay link del tema, fuentes bibliográficas. E assim se quedou meu trabalho, meu primeiro trabalho de língua castelhana. Então, graças pela atenção e hasta la próxima.